Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 6. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para assistir a todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição, ou então procure lá no aplicativo do Telegram um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos falar sobre o plano cartesiano e também vamos resolver atividades sobre esse assunto. Presta bastante atenção ao resumão que eu vou fazer aqui nessa primeira parte, porque muita coisa que eu vou falar aqui vai aparecer nas atividades mais adiante, tá bom? Aí se você não assiste essa parte, não presta atenção, lá nas atividades você pode ficar perdido. Então acompanha comigo. Na tela você vê um sistema com dois eixos coordenados com numeração crescente no sentido das setas. Esse sistema de eixos perpendiculares recebe o nome de plano cartesiano e tem algumas características. Você vê que os eixos determinam 4 regiões no plano, e cada uma dessas regiões é um quadrante. Os quadrantes recebem uma numeração sequencial e essa sequência é feita no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário ao que os ponteiros do relógio giram. A gente começa a numeração dos quadrantes ali à direita do eixo Y e acima do eixo X. Veja só a numeração dos 4 quadrantes. Agora a gente vai falar sobre os eixos coordenados. Na horizontal está o eixo das abscissas, o eixo X, e na vertical está o eixo das ordenadas, o eixo Y. E agora a gente vai entender como funciona a marcação de pontos no plano cartesiano. Veja só, eu marquei o ponto P, ele tem coordenadas 4 e 3. A primeira coordenada, número 4, a gente toma como referência o eixo X, o eixo das abscissas. E a segunda coordenada, o número 3, a gente toma como referência o eixo Y, o eixo das ordenadas. Esse ponto é um exemplo, mas todos os pontos no plano cartesiano possuem coordenadas que formam o que chamamos de par ordenado. Todo ponto tem uma coordenada x e uma coordenada y. A gente chama de par ordenado porque essa ordem é respeitada. Primeiro a coordenada x, segundo a coordenada y. Primeiro a abscissa, depois a ordenada do ponto. E o ponto onde os eixos coordenados se cruzam, na verdade, é a origem do plano cartesiano. Por isso, esse ponto tem coordenadas 0, 0. Bom, você vê que o ponto P está no primeiro quadrante do plano cartesiano e existem pontos que vão estar no segundo quadrante, pontos que vão estar no terceiro quadrante e pontos que também vão estar no quarto quadrante. E olha só, em todo ponto que está ali no primeiro quadrante, tanto a coordenada x quanto a coordenada y são positivas. Já no segundo quadrante, a primeira coordenada, a coordenada x, tem sinal negativo e a segunda coordenada, a coordenada y, tem sinal positivo. No terceiro quadrante, os pontos têm as duas coordenadas x e y negativas e os pontos que estão no quarto quadrante têm a primeira coordenada, a coordenada x, com sinal positivo e a segunda coordenada, a coordenada y, com sinal negativo. Só que existem pontos que não estão em nenhum quadrante. São os pontos que estão sobre os eixos coordenados, ou sobre o eixo x, ou sobre o eixo y. Eles não pertencem a nenhum quadrante. E tem mais, pontos que estão sobre o eixo x possuem ordenada 0, ou seja, a coordenada y desses pontos é 0. E pontos que estão sobre o eixo y possuem abscissa 0, ou seja, a coordenada x desses pontos é 0. Número 1. No plano cartesiano a seguir estão representados os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. Antes de ir para a resolução, eu vou colocar as coordenadas de todos os pontos aí, também já vou numerar os 4 quadrantes, porque assim vai ficar mais fácil. É só a gente lembrar que em cada ponto a primeira coordenada a gente olha no eixo X e a segunda coordenada a gente olha no eixo Y. Veja só as coordenadas aí de todos os pontos e em seguida a numeração sequencial dos quadrantes. Duas observações. Primeira delas, como o ponto A não está exatamente sobre o cruzamento das linhas tracejadas, eu considerei que a coordenada y desse ponto é 3,8,
mas isso aí é uma estimativa, tá bom? Segunda observação, você deve ter reparado que eu separei as coordenadas com ponto e vírgula, e não só com a vírgula. Pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Eu fiz isso principalmente por causa do ponto A, porque uma das coordenadas é um número decimal. Então, se eu fosse separar as coordenadas com vírgula, iam aparecer duas vírgulas e isso poderia causar algum tipo de confusão. Bom, vamos lá. Determine os pontos que estão localizados no primeiro quadrante. Bem tranquilo, né? Tem um ponto E de coordenadas 3, 3 e tem um ponto F de coordenadas 1, 2. Veja que as duas coordenadas de cada ponto são positivas. Mas e o ponto H? Olha, ele não está no primeiro quadrante porque, como a gente viu lá no início, pontos que estão sobre os eixos não pertencem a nenhum quadrante. E o ponto H está sobre o eixo X. Determine agora o ponto que está localizado no eixo das ordenadas. É o ponto J. Vamos lembrar que o eixo das ordenadas é o eixo vertical, o eixo Y. E mais, como a gente viu no início do vídeo, como esse ponto está sobre o eixo Y, a coordenada x, como você pode ver, é igual a zero. Próximo, determine o ponto com a abscissa igual a zero. Aí é o mesmo ponto J, né? Porque a abscissa desse ponto, ou seja, a coordenada x, é igual a zero. Finalmente, determine os pontos localizados no terceiro quadrante. Bom, no terceiro quadrante, está aí o ponto G, que tem coordenadas menos 1 e menos 2, o ponto I, que tem coordenadas menos 3 e menos 1. Veja que as duas coordenadas de cada ponto são negativas. Número 2. Jorge desenhou um círculo em um plano cartesiano e marcou sobre ele os pontos M de coordenadas menos 2, 3, N de coordenadas menos 4, 1 e P de coordenadas menos 2, menos 1. Qual das figuras seguintes corresponde ao desenho feito por Jorge? A única coisa que a gente precisa fazer nessa atividade é ver em qual das alternativas os pontos M, N e P têm essas coordenadas que foram mencionadas. E aí veja só, na letra B o ponto M tem coordenadas menos 2 e 3, o ponto N tem coordenadas menos 4 e 1, e o ponto P tem coordenadas menos 2 e menos 1. Então, a resposta correta é a letra B. É lógico que se você verificar aí as outras opções, você vai ver que as coordenadas dos pontos M, N e P vão ser diferentes. Número 3. No plano cartesiano abaixo estão localizados os pontos P, Q e R. E aí a gente precisa dizer quais são as coordenadas desses pontos. Para facilitar a localização, veja que eu estou colocando as sequências numéricas nos dois eixos coordenados, eixo X e eixo Y. A coordenada X do ponto P é menos 3 e a coordenada Y é igual a 5. A coordenada X do ponto Q é menos 2 e a coordenada Y é menos 3. Em relação ao ponto R, a coordenada x é igual a 3 e a coordenada y é menos 5. Então, a alternativa B é a resposta correta. Número 4. As afirmações a seguir sobre pontos no plano cartesiano podem ser verdadeiras, V, ou falsas, F. Verifique. Primeira afirmação. O ponto de coordenadas 0, 3 pertence ao eixo Y. Vamos lembrar o que foi visto lá no início do vídeo? Se o ponto tem coordenada x igual a 0, é porque ele está sobre o eixo y. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Agora, a afirmativa 2. O ponto de coordenadas 3, 0 pertence ao eixo x. De novo, vamos lembrar o que foi mencionado lá no início do vídeo. Se a coordenada y de um ponto é igual a 0, então esse ponto está sobre o eixo x. Portanto, a segunda afirmativa também é verdadeira. E agora a afirmativa 3. O ponto de coordenadas 3, 3 pertence ao eixo x. Essa afirmativa é falsa, porque esse ponto tem as duas coordenadas positivas, então ele está no primeiro quadrante do plano cartesiano. Então, são verdadeiras quais afirmações? Afirmações 1 e 2, então a alternativa A é a resposta correta. Número 5. O ponto Q tem coordenadas m menos n e menos 2n, com m maior que 0 e n menor que 0. Em qual quadrante, então, está o ponto Q? A gente vai começar descobrindo quais são os sinais das coordenadas desse ponto, porque aí vai ser tranquilo a gente saber em qual quadrante o ponto está. Olha, se m é maior que 0 e n é menor que 0, com certeza m é maior que n, porque números positivos são sempre maiores que números negativos. Então, em relação à coordenada x do ponto Q,
Se a gente faz m menos n, o resultado vai ser positivo, porque um número positivo menos um número negativo vai dar resultado positivo. E em relação à coordenada y do ponto Q, menos 2n também vai ser um valor positivo, porque menos 2 é negativo e n também é negativo. Quando a gente multiplica dois números negativos, o resultado é positivo. Então, como nós vimos aí, as duas coordenadas do ponto Q são positivas. Vamos ver um exemplo com números para ficar mais claro isso. Ó. Vamos supor que m é mais 5, um número positivo, né? E n é menos 3, um número negativo. Vamos trabalhar agora com as coordenadas do ponto Q. Veja só, eu substituí m por mais 5 e n por menos 3. Aí, olha só, mais 5 menos menos 3 dá mais 8, valor da primeira coordenada. E menos 2 vezes menos 3 dá mais 6, que é o valor da segunda coordenada. Então, você viu só? As duas coordenadas aí no exemplo são positivas. Vamos lembrar de uma coisa que a gente viu lá no início do vídeo? Pontos no primeiro quadrante do plano têm as duas coordenadas com sinais positivos. No segundo quadrante, o sinal da primeira coordenada é negativo, da segunda coordenada é positivo. No terceiro quadrante, as duas coordenadas têm sinais negativos. E no quarto quadrante, o sinal da primeira coordenada é positivo e o da segunda coordenada é negativo. Como nós vimos, as duas coordenadas do ponto Q têm sinal positivo, então esse ponto está no primeiro quadrante do plano. A alternativa A é a resposta correta. Número 6. No plano cartesiano está desenhado o retângulo ABCD com lados BC igual a 2, DC igual a 3, contidos nos eixos coordenados. Qual é o par ordenado que representa o ponto A? Bom, o texto diz que BC é igual a 2, como a figura é um retângulo, então AD também é igual a 2. O texto também diz que DC é igual a 3, então, obviamente, AB também é igual a 3. Como os lados BC e DC estão sobre os eixos coordenados, o ponto C está na origem do plano cartesiano, então ele tem coordenadas 0, 0. Então, as coordenadas do ponto B vão ser 0, 2. A coordenada x é a mesma do ponto C, é 0, porque o ponto B está sobre o eixo y. E a coordenada y é igual a 2, porque a distância entre os pontos B e C é igual a 2. É a medida do lado do retângulo. As coordenadas do ponto D são menos 3 e 0. A coordenada y é a mesma do ponto C, é 0, porque os dois pontos estão sobre o eixo x. Já a coordenada x é menos 3, porque a distância entre os pontos C e D é 3, é a medida de um dos lados do retângulo. A coordenada x do ponto A é menos 3, é a mesma coordenada x do ponto D, e a coordenada y é 2, é a mesma coordenada y do ponto B. Portanto, a alternativa B é a resposta correta. O par ordenado que representa o ponto A é menos 3, 2. Número 7. Represente no plano cartesiano os pontos P de coordenadas 4, 2, Q, coordenadas 1, menos 2, R, coordenadas menos 3, menos 2, S, coordenadas menos 2, 1 e T, coordenadas menos 4, 0, e responda à questão que segue. Qual ponto dentre esses pertence ao segundo quadrante? Primeiro eu vou identificar os quadrantes, como você pode ver aí. Agora vamos marcar cada um dos pontos no plano cartesiano. A coordenada x do ponto P é 4, coordenada y é 2. Esse ponto está no primeiro quadrante. Em relação ao ponto Q, a coordenada x é 1 e a coordenada y é menos 2. Esse ponto está no quarto quadrante. Em relação ao ponto R, a coordenada x é menos 3 e a coordenada y é menos 2. Esse ponto está no terceiro quadrante. A coordenada x do ponto S é menos 2 e a coordenada y é 1. Esse ponto está no segundo quadrante. E o ponto T tem coordenada x igual a menos 4 e coordenada y igual a 0. Veja que ele está sobre o eixo x e não pertence a nenhum quadrante. Então, o único ponto que está no segundo quadrante é o ponto S, a alternativa D é a resposta correta. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 6. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esquece de dar uma olhada nos links que aparecem na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!